Professora Diva, neste capítulo pretende-se caracterizar os diferentes momentos do processo de desenvolvimento do currículo escolar, relacionando os diferentes momentos da construção de um projeto curricular com as práticas escolares vigentes na educação básica. Afinal, como se elabora um currículo? Existe uma metodologia apropriada? Boa pergunta. Penso que depois do percurso que já fizemos no campo do currículo escolar, você deve estar pensando: como é possível desenvolver um currículo ideal? Por onde se começa? Quais etapas são percorridas? Quais os agentes de construção que dele participam? Neste sentido, a expressão desenvolvimento curricular é usada para explicitar uma prática dinâmica e complexa que se operacionaliza em diversos estágios e em diferentes etapas. Por exemplo, os fundamentos teóricos levam em conta os pressupostos e a abordagem filosófica e metodológica que irão dar sustentação ao processo de organização do planejamento curricular. Por exemplo, que tipo de sociedade de alunos se pretende formar? Além disso, que aspectos culturais e ideológicos estarão implícitos na proposta curricular. O planejamento ou a elaboração do currículo consiste na organização consistente e coerente de seus elementos, objetivos, conteúdos, estratégias de ensino, avaliação da aprendizagem, recursos, espaço físico, distribuição do tempo, etc., tomando por base seus princípios teóricos já considerados como norteadores desse processo. A implementação do currículo consiste na operacionalização daquilo que foi planejado ou na ação pedagógica que ocorre nos ambientes de aprendizagem, sala de aula, laboratórios, bibliotecas, etc., entre os professores e alunos e demais profissionais da educação que contribuirão para esta etapa. A avaliação se constitui como uma ferramenta fundamental do desenvolvimento do currículo e deve ocorrer sistematicamente e continuamente durante todo o processo, pois tem como objetivo básico a sua reelaboração ou a correção de rumos e ou ações que possam ser reconhecidas como necessárias à qualidade do ensino e da aprendizagem. Professora Verônica, já vimos que existe uma metodologia para a elaboração de um currículo. Agora, quem é responsável por este processo? Excelente pergunta, Diva. Acredito que você deve estar pensando, mas, afinal, quem participa ou deveria participar deste processo? Quais os contextos que estão envolvidos nesta atividade educacional? Obviamente, existe um quadro de forças internas e externas que influenciam o desenvolvimento do currículo. Acompanhe o quadro na tela. Embora tenhamos vários agentes que participam deste processo, como vimos no filme, o professor é que faz a gestão última do currículo a ser ensinado ou trabalhado com os alunos. O professor acaba sendo aquele agente que, em última instância, pode definir o currículo em ação. Professora Diva, e quanto às práticas escolares? Como estão se organizando esses processos de desenvolvimento do currículo? Bom, as práticas. Quanto às práticas ainda vigentes, conforme já vimos percebendo ao longo das unidades anteriores e também na primeira parte desta, já foi possível constatar que a maioria das práticas em relação ao desenvolvimento do currículo na educação básica ainda vem de cima para baixo, ou seja, é prescritiva, normativa e reguladora,
portanto, antidemocrática e antidialógica. Como dissemos, embora a LDB e os PCNs apresentem flexibilidade e uma certa autonomia em relação ao desenvolvimento do currículo, o que ainda impera nas escolas é a lista de conteúdos, os planos dos anos passados, os planos de colegas e até de outras escolas, estados e municípios. Será que não conseguiremos ampliar as experiências positivas já colocadas em prática em alguns municípios, experiência de São Paulo, entre outros, para outras realidades brasileiras? Questões como esta serão analisadas no seu caderno. Em linhas gerais, você pode notar que neste caderno de estruturas curriculares, intra- e transdisciplinares, será abordado com base na mais atual literatura do campo do currículo e os seus principais aspectos que constituem objeto de estudo deste campo do conhecimento. Além disso, você verá que os estudos de currículo nos auxiliam no processo de autoconhecimento, ou seja, na compreensão de como os currículos escolares influenciam na formação de nossas personalidades ou modos de ser e estar no mundo. Bom estudo nas suas próximas disciplinas. Sucesso a todos!